Bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente tem aqui um guia bem detalhado sobre tecnologias low-tech, né? De baixa tecnologia, o GURPS Low-Tech. Cobre um período enorme, Idade da Pedra até a Era da Vela. Exato. E o interessante, sabe, é que vai muito além de só arma e armadura. Sim, Cobre ferramenta, material, a medicina da época, como o pessoal se transportava, comunicação, enfim, a base das sociedades pré-industriais. e o nosso objetivo aqui é fuçar nesses detalhes, né? Tirar as sacadas mais fascinantes sobre a engenhosidade humana nesse período todo, com base na pesquisa que está no guia. Bom, vamos mergulhar nisso. Antes, só um toque rápido sobre os tais níveis tecnológicos. Os NTs que o guia usa, né? Vão do 0 ao 4. Certo. É uma forma de organizar, mas, sim, não é para imaginar uma escada retinha que todo mundo subiu igualzinho. Ah, entendi. A tecnologia evoluiu de jeitos muito diferentes pelo mundo, viu? Um NT, ele representa o que era de uso comum numa sociedade, não uma invenção genial isolada que ficou lá esquecida. E essa ideia dos caminhos diferentes é muito legal mesmo. O guia até provoca com uns e se, né? Pois é. Tipo, e se Roma Antiga, que era NT2 em muita coisa, tivesse, sei lá, superado os tabus sobre dissecação e descoberto a circulação do sangue bem antes? Seria uma sociedade NT2 ainda, mas com uma medicina muito mais avançada do que a gente espera para essa caixinha. Exatamente. Sociedades podiam ser avançadas numa área e meio atrasadas em outra, ou até pular umas etapas que a gente acha lógicas. Como assim pular? O guia fala em estradas bloqueadas. Imagina uma civilização sem acesso fácil ao minério de ferro, por exemplo. Ok. Elas poderiam desenvolver tecnologias super complexas usando pedra, cerâmica, vidro, madeira, no lugar dos metais, entende? O ponto-chave é olhar a funcionalidade da sociedade como um todo, não só uma tecnologia isolada. Falando em materiais, vamos começar pelo básico do básico. Pedra lascada, sílix, obsidiana, as primeiras ferramentas. Isso. Mas não era só bater pedra na pedra, né? No Neolítico, tinha a técnica de lascamento por pressão, dava para fazer lâminas finíssimas, quase cirúrgicas. Tem um salto tecnológico impressionante, né? Com o material mais fundamental que existe. Totalmente. E depois da pedra? Aí vem a era dos metais. Primeiro o cobre, depois o bronze, que é a liga com o estanho. Foram revolucionários, claro, mas eram relativamente caros, dependiam de fontes específicas de minério. E o ferro? A grande mudança veio com o ferro. Ele é muito mais abundante por aí, mas tecnologicamente era outro desafio. Os fornos antigos não chegavam na temperatura para derreter o ferro. Ué, então como faziam se não derretia? Virava metal como? Eles produziam tipo uma massa esponjosa, sabe? Um bloco de ferro misturado com a escória, as impurezas. Ah, Esse bloco tinha que ser aquecido e martelado muitas vezes. Um trabalho pesado mesmo, para tirar as impurezas e compactar o metal. Era o ferro forjado. entendi. O aço, que é ferro com um pouquinho de carbono, só fica mais comum e, digamos, controlável lá pelo NT3. A disponibilidade e a dificuldade de trabalhar cada metal moldaram demais as sociedades. E, além da pedra e do metal, os materiais orgânicos, né? Fundamentais. Madeira, óbvio. Mas a diferença entre madeira macia e dura era vital para ferramenta, construção, navio, com certeza. Alguns tipos, como o cedro do Líbano, viraram artigo de luxo no comércio antigo. Imagino. E as fibras? Lã, claro, mas a seda... Ah, a seda. A China guardou o segredo daquilo por milênios. Era um segredo de Estado valiosíssimo. Nossa! E o couro também, né? Essencial para roupa, armadura, recipiente. Apesar de ser vulnerável à água se não fosse o bem curtido. E para juntar tudo isso, como colavam as coisas? Olha, os adesivos e ligantes foram inovações meio silenciosas, mas, nossa, fundamentais. Tinha argamassa mineral, desde o barro simples até gesso e o incrível cimento romano, que permitiu fazer aqueles monumentos todos. Sim. Colas orgânicas, fervendo pele e osso para tirar colágeno, usavam em marcenaria arco composto. Resinas vegetais, tipo a laca asiática, criavam umas superfícies protetoras super duras. E piche, alcatrão, para calafetar navio e impermeabilizar. A existência dessas colas
definia o que dava para construir. E que ferramentas eles usavam para trabalhar com tudo isso? O guia lista um monte, né? Mas alguma chave? Tem a enxó, por exemplo. Parece um machado, só que a lâmina é perpendicular ao cabo. Ah, sim. Ótima para esculpir, desbastar madeira com mais controle. Ou a furadeira de arco, lá da UNT-0 já. Uma das primeiras formas de fazer furo preciso, usando um arco para girar a broca. Que engenhoso. Bem mais tarde, no NT3, aparece a verruma, uma broca manual mais eficiente. E energia, além do músculo humano? A tração animal foi uma revolução, claro. Mas não foi de uma hora para outra. Os primeiros jugos para boi presos nos chifres eram ruins, pouco eficientes. Imagino. Os arreios peitorais ajudaram, mas meio que estrangulavam o bicho se ele puxasse muito forte. A virada mesmo, especialmente para a agricultura, foi a coleira de cavalo. Só lá pelo NT3. Coleira de cavalo. Isso. Ela apoia nos ombros do cavalo, não no pescoço. Aí ele pode usar toda a força sem sufocar. Isso multiplicou a produtividade, onde dava para usar cavalo. E claro, água e vento, né? Moinhos foram cruciais para moer grão e outras tarefas industriais da época. E o guia traz uma coisa curiosa. Motores a vapor rudimentares entre NT2 e 4. Como assim? Máquina a vapor na antiguidade? Ou Idade Média? Calma, calma. Não era locomotiva, não. Eram dispositivos bem primitivos, tipo a Eolípila de Herum, de Alexandria. Ah, já ouvi falar. Caríssimos, feitos de muito metal, super ineficientes, vazavam, gastavam combustível danado. Serviu mais como brinquedo para impressionar, sabe? Ou para mecanismos simples em templos, abrir porta sozinho, fazer estátua falar. Entendi. Não tinham força útil para trabalho pesado ou para se moverem sozinhos. Mostra bem como uma ideia pode existir muito antes de ser viável na prática e na economia. Fascinante essa diferença. E como eles mediam o mundo? Peso, tempo, distância? Para peso, tinha a balança simples, de 2 pratos, bem antiga. A balança romana, aquela com braços fó e um peso que desliza, aparece no NT2, era mais portátil. Certo. Para o tempo, a clepsidra, o relógio de água, chave NT1 lá do Egito. Basicamente um pote com um furinho que deixava a água vazar num ritmo mais ou menos constante. Mais ou menos. Pois é, a precisão variava com temperatura, pressão da água, tinha os modelos complexos para tentar compensar isso. Mais tarde, NT3, a vela graduada também servia para marcar o tempo à noite. E para registrar e compartilhar conhecimento, a escrita foi chave, mas onde escreviam? Ah, os suportes mudaram muito. Das tabuletas de argila lá na Mesopotâmia para o papiro no Egito, feito de planta. Sim. Depois o pergaminho, de pele de animal tratada. Mais durável, mais caro. E finalmente o papel, invenção chinesa, NT3, uma tecnologia que levou séculos para se espalhar e revolucionar o acesso à informação na Europa. E com mais texto, como organizar. Exato. Aí surgiram coisas como sumário, número de página e, no NT3, o índice remissivo. Facilitou muito achar uma informação específica num livro ou rolo. E comunicação rápida. Mais rápido que um mensageiro a cavalo? Para avisar de um ataque, passar ordens. Usavam sinais visuais, fogueira, coluna de fumaça com código, espelho polido para refletir o sol, até sistemas tipo semáforo com tocha ou bandeira em torre. Que legal! E som, tambor com linguagem tonal na África, o chofar, que é um chifre de carneiro no Oriente Médio, trompete de metal. E a partir do NT3, os sinos de igreja na Europa, que marcavam horas, chamavam para evento. Essa capacidade de comunicar à distância e registrar informação foi crucial para administrar império, coordenar exército e desenvolver comércio. Mudando para necessidades básicas. Abrigo. Como eram? Tinha de tudo, né? Desde improvisado, uma cabana simples apoiada numa árvore, até umas estruturas bem sofisticadas. O igloo, por exemplo. É pura engenharia de neve, isola muito bem o frio. Verdade. E os portáteis? Tenda de nômade, tipo dos beduínos, ou as yurtas da Ásia Central. Aquela estrutura de treliça coberta com feltro, bem mais robusta e isolada. Os romanos tinham tendas de couro para as legiões.
E mesmo em casa fixa, usavam divisória de tecido, biombo, tapete para dar flexibilidade. E o conforto dentro de casa? Aquecer, refrescar. Aquecer era fogueira aberta, com o problema da fumaça, né? Braseiro de carvão ou lareira, que já foi uma melhora. Para refrescar, além de sombra e vento, usavam jarra de cerâmica porosa. Como assim? A água que vazava pelos poros evaporava do lado de fora e resfriava o líquido dentro, tipo um ar-condicionado passivo. E claro, leque e guarda-sol NT2. Para luz, era tocha, lamparina a óleo, azeite e gordura animal, ou vela, de sebo ou cera de abelha, que era mais cara. E para guardar as coisas? Comida, água, bens. Armazenar um desafio, imagino. Sim, usavam o que tinha: saco de couro, cesto trançado, pote, jarro de cerâmica, caixa de madeira. Os barris de madeira foram uma inovação importante, especialmente para transportar líquido, tipo vinho, cerveja. E no dia a dia? Pequenos objetos. Coisas como pente de osso, madeira, metal, navalha. As de pedra são antiquíssimas, 30 mil anos antes de Cristo. As de metal surgem lá por 3.000 a.C. Mostra a busca por higiene, aparência. E os luxos? Alguns luxos indicam comércio a longa distância. Especiaria, perfume, incenso. Bebidas como chá, café, chocolate, origens no NT0 e as destiladas NT3, no começo vistas como remédio, viraram bens de consumo importantes. Vamos para um tema mais tenso agora: conflito. O guia detalha uma variedade imensa de armas. Como destacar algo sem fazer uma lista gigante? A gente pode focar nos conceitos, né? No corpo a corpo, além do básico espada, lança, machado, tem soluções criativas com os materiais disponíveis, tipo o macuarruite e o asteca. Ah, aquela clava com obsidiana? Essa mesma. Uma clava de madeira com lâmina de obsidiana nas bordas, afiadíssima para cortar, mas a lâmina de vidro vulcânico era frágil, quebrava fácil. Mostra uma adaptação engenhosa num lugar sem metalurgia avançada. E tinha arma focada em desarmar, imobilizar, não só cortar ou furar. E a distância? Arco e flecha? Funda? Exato. Desde a funda simples, que era surpreendentemente potente e qualquer um fazia, até arcos muito sofisticados. O arco composto é feito de camadas de madeira, chifre e tendão coladas juntas. Uau! Era uma arma compacta e poderosa, típica dos cavaleiros das estepes. Exigia material certo e muita habilidade para fazer. As bestas também evoluíram, desde modelos gregos antigos que armava com a força do corpo, até bestas de repetição chinesas, o shukono. Besta de repetição. Sim, atirava virotes pequenos bem rápido, um atrás do outro, embora com menos potência individual. E a artilharia antes da pólvora? Aquelas máquinas gigantes de cerco. Basicamente, usavam 3 tipos de energia. Flexão, como um arco gigante a balista, que atirava dardo ou pedra. Torção, usando feixe de corda ou tendão retorcido como mola ou onagro, que arremessava pedra. E força humana ou contrapeso. Ah, tipo catapulta? Isso. O mangonel era movido por gente puxando corda. Já o trabuco medieval usava um contrapeso enorme para lançar projétil gigante. Eram máquinas complexas, exigiam engenharia, muito recurso. E aí vem a pólvora negra NT. Sim, a invenção chinesa, ligada à alquimia no início. A mistura de salitre, carvão e enxofre. Mudou tudo. As primeiras aplicações eram mais para botar fogo ou dar susto. Lança de fogo, bomba de patal para fazer barulho e fumaça, depois bomba de fragmentação com invólucro de ferro. Perigoso! E gradualmente levou às primeiras armas de fogo portáteis. Os canhões de mão, os gones, depois o arcabuz e o mosquete, NT4. Foi uma transição lenta, mas que deixou muita tecnologia de guerra para trás. E a proteção? Como as armaduras acompanharam isso? A proteção evoluiu junto, né? Começou com pele de animal, couro endurecido, fervido ou com cera. A armadura de tecido acolchoado, tipo o gambeson, era comum. Usavam sozinha ou por baixo de outra. O linotórax grego usava camadas de linho coladas. E com metal? Aí veio a cota de malha, aqueles milhares de anéis de metal ligados. As rebitadas eram mais fortes que as só juntinhas. A armadura de escama,
Metal, couro, chifre, costurado em couro ou tecido também era eficaz. A lórica segmentata romana, de tiras de metal articuladas. E a armadura de placas completa. Essa é o ápice, lá no NT4. Cobria quase o corpo todo, mas era pesada e cara. Sempre tinha esse balanço. Proteção versus peso, mobilidade, custo. E tem aquela história da armadura de seda no guia, não é? Ah, sim. É curioso. A seda, mesmo não parando a flecha, tendia a não rasgar fácil. Então, se a flecha entrasse, o tecido de seda ia junto para dentro da ferida e às vezes ajudava a puxar a ponta para fora sem rasgar mais o corpo. Uma proteção meio inesperada. Que coisa. E claro, os escudos eram fundamentais. Variavam de tamanho e formato. O jeito de segurar no centro ou com alça no braço mudava o uso. O tamanho dava o bônus de defesa, o DB, que é um termo do GURPS para cobertura defensiva. O escutum romano, grande e curvado, ou o pavês medieval, aquele escudo enorme de chão, davam muita proteção, especialmente contra a flecha. Saindo da batalha, como o pessoal protegia a casa, os bens? As trancas evoluíram, de trava de madeira simples até fechadura complexa com pino e mola, e as rotativas com guardas para impedir chave errada. Cadeado também existia. E para pegar intruso? Usavam armadilha, tipo o fosso, às vezes com estaca no fundo, ou os abrulhos, aquelas estrelinhas de metal pontudas para furar pé. Alarme simples também. Corda ligada a sino ou o piso que rangia de propósito, como o piso roxinol japonês. Mundo da espionagem e do segredo. Mensagem secreta era vital, imagino. Com certeza. Usavam código simples, cifra tipo a de César, ou a esquítale, grega. Uma tira de couro que só dava para ler enrolada num bastão do diâmetro certo. Tinta invisível, tipo suco de limão, leite, que aparecia com calor ou reagente químico. E falsificação. Era uma preocupação constante para as autoridades. Falsificar selo, moeda, documento, sempre teve. E para entrar onde não devia? Tipo, invadir um lugar. Tinha ferramenta para isso. Gancho de escalada, arpel, escada de corda, piton, pino de metal para enfiar em fenda ou rocha ou muro, técnica de camuflagem, roupa escura, bota com sola macia para não fazer barulho e, claro, ferramenta de arrombamento, gazua para manipular fechadura, pé de cabra. O guia também fala do lado sombrio, né? Venenos. Sim, venenos como cicuta, que matou Sócrates, ou acônito eram conhecidos. Formas de prender gente, corda, algema, grilhão. E métodos de tortura para tirar informação ou punir, desde afogamento simulado até o uso de instrumentos específicos que aparecem a partir do NT3. Eram ferramentas de controle social, de poder. Um contraste forte com a medicina da época que tentava salvar a vida, mesmo com limitações enormes. Como era um diagnóstico ou tratamento low-tech? O diagnóstico dependia muito dos sentidos do curandeiro. Olhar, ouvir, cheirar, tocar. Às vezes, examinavam urina, fezes. Primeiro socorro básico existia. Estancar sangue com pressão ou torniquete improvisado. Limpar ferida, mesmo sem saber de germe. Usar bandagem. Linho era bom, mas usar teia de aranha, como o guia cita, tinha risco de tétano. Imobilizar fratura com tala. Gesso feito com o mineral gesso mesmo aparece no NT2. E cirurgia? Parece assustador sem anestesia. Era extremamente perigoso e doloroso. O guia até sugere uma penalidade alta na habilidade do cirurgião por causa da dor do paciente, imagina. A anestesia eficaz só veio muito, muito depois. As ferramentas eram rudimentares. Faca, bisturi de obsidiana afiadíssima, bronze ou ferro, sonda para explorar ferida, gancho, fórceps. O cautério, LT2, um metal em brasa, usavam para parar sangramento queimando o tecido. Eficaz, mas brutal. Mesmo assim, faziam cirurgias? Sim. Tem evidência de cirurgia complexa, tipo trepanação, fazer furo no crânio, desde a Idade da Pedra, e até prótese primitiva. E os remédios? Era só chazinho de erva? Erva era a base da farmácia, sim, mas tinha um conhecimento empírico acumulado sobre que planta tinha efeito analgésico, tipo ópio da papoula, antisséptico, sedativo, ou que ajudava a expulsar verme.
O mel também era conhecido pelas propriedades antibacterianas em ferida. Substância mineral, tipo arsênico, começaram a usar com muito risco lá no NAT4. E como preparavam? Os métodos evoluíram. De infusão simples, chá, para decocto, ferver por mais tempo, e tintura, extrair em álcool, a partir do NAT3 com a destilação. E além das drogas, tinham outras terapias, né? A acupuntura chinesa, buscando reequilibrar energias. A sangria era muito comum, baseada na teoria dos humores. Achavam que excesso de sangue causava a doença. Faziam com corte ou ventosa. Nossa! Para provocar vômito ou diarreia, a purgação também era prática comum. Dieta, banho termal ou frio, massagem. Era uma mistura de observação prática, às vezes correta, com teorias médicas que hoje a gente sabe que estavam erradas e até elemento místico junto. Para fechar, como as pessoas conseguiam todo esse equipamento? Uma espada, um arado, uma panela? O guia enfatiza muito isso. A produção era quase toda local, artesanal, pouquíssima padronização. Cada ferreiro fazia uma espada um pouco diferente, cada pote de barro era único. Isso dificultava para repor, imagino, mas talvez criasse um laço maior com o objeto, né? Exato. E os preços? Era fácil comprar as coisas. Tipo ir na loja? Nem pensar. Preço era muito menos fixo. A barganha era a regra. Achar item específico, especialmente de melhor qualidade ou importado, podia ser bem difícil fora das cidades grandes. O transporte era lento, caro, perigoso. Isso limitava a disponibilidade. Muita coisa, tipo uma armadura complexa, era feita sob encomenda. Tinha que dar um sinal adiantado. E a manutenção? Essencial. Uma lâmina tinha que ser limpa, afiada. Um escudo de madeira precisava de reparo. O equipamento exigia cuidado constante. Que panorama incrível! De ferramenta de pedra até o comecinho da pólvora, da medicina intuitiva à organização complexa da informação, o material do GURPS Low-Tech realmente mostra que esse período low-tech era tudo menos simples. Era um mundo de enorme complexidade, adaptação e, nossa, muita engenhosidade humana. Exatamente. E talvez uma reflexão interessante que o material traz é sobre essas estradas não tomadas ou bloqueadas na tecnologia, sabe? Pensa como uma única inovação-chave, tipo a coleira de cavalo ou a falta dela em algum lugar, ou a chegada tardia do papel em outro. Como isso pode ter mudado o rumo da história de uma civilização inteira? É verdade. Fica a questão, né? Que pequena mudança tecnológica lá no passado, talvez algo que hoje a gente nem nota, poderia ter resultado num presente radicalmente diferente para nós. Ou ao contrário, qual dessas tecnologias low-tech que a gente falou, talvez uma que a gente ache primitiva, teve na verdade um impacto muito mais profundo e duradouro do que a gente costuma pensar? É algo para a gente refletir.